A maior transformação não acontece no espelho. Ela acontece quando você decide cuidar de si mesma. Hoje, estamos aqui com o personal trainer Renato Kender, que vai falar um pouquinho sobre a importância da saúde e do bem-estar. Renato, é um prazer imenso recebê-lo aqui. A gente fica muito feliz, porque é um tema que nos alegra muito. E assim, para começar, eu queria saber como que surgiu essa sua paixão pelo esporte, né? Pela atividade física. Da onde veio isso? Bom, vamos lá. Eu nasci, na verdade, da arte, né? Desde os 9 anos de idade, perto de casa, né? Da casa dos meus pais hoje, tinha um teatro, tem ainda. Eu nasci do circo e da dança. Na verdade, não tinha nada a ver com a parte de esportes, né? Fiz circo, dança, tudo mais. Depois, no caminhar, eu fui me encontrando, afunilando a minha carreira. E eu me identifiquei mais na parte de atividade física. E aí, com isso, eu busquei me especializar um pouquinho mais na parte de ginástica coletiva, que ainda você consegue ter um pouquinho mais do ritmo, da dança, que é o que eu tinha lá atrás. E aí eu afunilei um pouquinho mais, que eu adoro, né, trabalhar com pessoas, tudo mais. E aí eu me identifiquei também com o personal trainer, que é um trabalho que você tem um contato direto com pessoas, né? E motivar as pessoas a procurarem uma melhor qualidade de vida para elas. Renato, a gente percebe assim que você é um profissional completo, né? Você fala que você veio do circo. Porque a gente vê você assim, você é completo no sentido que você tem uma mobilidade muito boa, você tem o gingado, você consegue entrar e sair dos espaços, lidar com pessoas diferentes. Então, você acha que isso foi muito a questão do circo também, que agregou no quem é Renato hoje? Então, na verdade, a ginástica coletiva, ela demanda muito expressão, carisma, interpretação, e tudo isso está vinculado ao circo, à dança. E eu acho que isso agregou muito para o profissional que eu sou hoje. Eu acabo sendo um pouco mais completo e eu acredito que isso agregou muito na minha carreira profissional. Certamente eu me considero assim um diferencial dentro do mercado. Sim, porque a gente vê que você está em todos os lugares, né? Inclusive, esses dias tinha um vídeo seu fazendo atividade, né? Dançando jazz. Que coisa mais linda! Jazz, exatamente. Essa semana mesmo eu participei de um espetáculo de dança, onde a gente resgatou o pessoal, a turma antiga, né? Foi um espetáculo de 30 anos. Só que hoje eu não faço mais dança, eu não faço mais parte dessa companhia. Mas a professora resgatou os alunos antigos e aí eu fiz uma participação especial. Então, assim, foi muito gratificante também esse momento para mim. E relembrar, né, o momento em que a gente cresceu, né? Eu digo que o nosso alicerce, né? Sim. O que fez eu me tornar o que eu sou hoje, né? Então, eu sou muito grato a isso e eu fiz questão de participar. Foi muito legal. Foi muito lindo, porque nós acompanhamos. E é interessante como a magia da educação física e da arte cênicas, né? Porque você é um pouco teatral também. Eu falo que você tem muito essa questão da arte cênica, do teatro. Você não é só o professor de educação física, o personal trainer, mas você também tem muito viva essa parte do jogo de cintura, da arte cênica. Isso é muito bacana em você. Eu acho que, na verdade, assim, todos nós devíamos ter essa parte de expressão, porque eu acho que o corpo, ele fala muito, se conecta muito com as pessoas também. Não é o simplesmente falar. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que todo mundo devia fazer. Eu acho que um curso de expressão corporal, ou circo, ou algo que pudesse se expressar. E sem falar que isso é maravilhoso, você poder se expressar, você poder se soltar sem vergonha, ser mais extrovertido. Então, eu me sinto assim, realizado, sabe, com tudo isso. E pra vida também, né? Pra Eu vida. falo assim, a gente tem que
A gente estava conversando outro dia, nós temos que nos vestir de várias. Não falo que a gente tem que ser diferente, mas em cada ambiente pede um comportamento. Exatamente. Num clube pede um comportamento, num ambiente de trabalho pede um comportamento, com um grupo de amigos pede um comportamento. São perfis diferentes, né? Sim, e como a gente lida muito com o público, então você tem que saber se colocar. Aquela pessoa já mais tímida, eu tenho que ter um cuidado para conversar com ela. Exatamente. Não Exatamente. E eu acho até mesmo porque a geração agora, né, as pessoas estão procurando muito mais saúde, né? Sim. Porque hoje a atividade física, até por conta dos usos das canetinhas Sim, e tudo mais, sim. as pessoas estão emagrecendo e estão percebendo que se não forem praticar nenhum tipo de atividade física, vai emagrecer sem qualidade, né? Então Exatamente. elas estão procurando mais. E esse incentivo que você dá de estar ali, ó, não, vamos, alegrando, e isso daí acho que não tem preço, né? Não tem, porque o que você faz é saúde, né, gente? Saúde. Na verdade, essa onda agora das canetas, as pessoas elas têm que ter a consciência de que se elas estão usando a caneta sem fazer exercício, existe um efeito rebote, entendeu? Uma hora a conta vem. Então, não adianta a pessoa tentar se manter somente nas canetas e sem a prática de exercício, que não vai dar certo, entendeu? Então, a caneta ela veio para auxiliar, mas não substituir a prática de exercício. Ela veio para dar um auxílio, uma complementação e não uma substituição. As pessoas têm que ter essa consciência. Porque Sim. aí entra no conceito de saúde e bem-estar, né? Exatamente. E para você, qual que é o verdadeiro significado de ter saúde hoje e bem-estar? Eu acredito que a saúde e o bem-estar, a gente não deve... eu acho que não deve seguir assim uma coisa à risca. O verdadeiro sentido é o equilíbrio e a consciência. Não é você deixar de comer certas coisas, não é você treinar todos os dias. Uma qualidade de vida e uma saúde é você ter a consciência que você precisa treinar, você precisa se exercitar e que você precisa ter uma alimentação saudável e, em alguns momentos, você poder se alimentar daquilo que você goste, mesmo sendo algo um pouquinho ali fora do parâmetro, né? E você também poder se permitir um dia ficar em casa, 2 dias ficar em casa sem se exercitar. Mas não se exercitar. Então, o equilíbrio e a consciência é o que eu falo que é o que mantém a saúde e o bem-estar. Nossa, isso é muito importante, porque a gente está vivendo nessa onda que todos querem ser magros. Então, foi descoberto que a canetinha é um método eficiente. Então, eu vou usar, mas também eu vivo de café o dia inteiro. Eu não vou comer o que eu gosto, porque o medo de voltar a ser gorda. Mas também não quero ir para a academia. Essa falta de equilíbrio, né, Renato? É o que eu disse. A questão vai começar a adoecer, faltar vitaminas, proteínas, queda de cabelo. É a qualidade de vida que vai estar baixa. Entendeu? Exatamente. Então, mulherada, olha, a gente tem que buscar esse bom senso. E quando a gente vai para a academia, a gente já equilibra e já dá também, falar, eu posso comer aquele doce que eu gosto, eu posso comer aquele salgado que eu gosto. Eu acho que a cabeça ela fica mais leve. Fica. Porque é uma troca. Você vai... o ideal seria, assim, você ter alguns dias para isso. Você não ter... você, na verdade, não ter essa na cabeça de que... eu treinei, eu posso. Não, mas ter a consciência que você depois pode dar uma escapadinha com algo mais calórico, alguma coisa, tomar um drink, alguma coisa, mas de uma forma mais suave, né? E o que você deixa aí de dica para as mulheres, né? Para as mulheres e os homens que tentam fazer atividade física, mas com a rotina do dia a dia não conseguem. Porque a gente também sabe, né, que a primeira coisa que a gente vai pular é a atividade física, né? A gente também sabe. O que você deixa aí? O que você pode falar sobre isso? Então, a gente está numa geração onde as pessoas estão trabalhando muito. Elas estão... casa, muita correria. Então, assim, a atividade física, ela fica por último. É o último item exatamente. que as pessoas estão colocando. Então, eu acredito que as pessoas elas deveriam colocar
um período curto. Não dá tempo? Começa com 30 minutos. Vai fazer uma caminhada. Começa com algum exercício que você goste. Sabe? Porque aí isso facilita a você entrar numa musculação. Porque eu falo que a musculação, ela não é, hoje, ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Exatamente. Você não tem que escolher. Você não tem que comer, você tem que treinar. Isso é fortalecimento, isso é manutenção do corpo, da mesma forma que um carro precisa de uma manutenção, que vai chegar uma hora que ele não vai andar. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Então, é uma outra coisa que eu falo que a pessoa tem que ter consciência. E são prioridades, né? A pessoa tem que colocar aquilo como prioridade também na rotina dela. Então, gente, olha, a atividade física, a musculação é uma obrigação. A gente não pode fugir disso. Exatamente. Principalmente após os 40, né, Rê? Que Principalmente você vai até os 40. Né? Você vai perdendo massa muscular, a gente vai descendo os degrauzinhos. Vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. Que qualidade de vida enquanto idoso você quer ter, né? Exatamente. A questão da envelhecer mobilidade, com saúde, né? Na verdade, agora, eu acredito que a próxima geração, o período do envelhecimento, as pessoas vão ficar um pouquinho mais independentes. Porque a gente está numa geração que as pessoas estão procurando mais o exercício físico. E sim. E hoje, atualmente, eu vejo que a gente está numa geração que as pessoas estão mais dependentes, mas isso é um resultado lá de trás. Que as pessoas não tinham muita Consciência, né? consciência da prática do exercício. Eu acho que essa prática veio depois da pandemia. Mas, futuramente, eu acredito que as pessoas vão viver a velhice um pouco mais independente. E você acha que a gente está vivendo mesmo, pós-pandemia, um novo recomeço de vida? Sim, com certeza. Por mais que tenha muitas pessoas que ainda não procuraram atividade física ou não começaram, eu acredito que muitas pessoas, muito mais, a maioria, começaram a se exercitar, começaram a ter essa consciência. Porque a gente tinha, né, Fer? A gente vai estar comentando. Quando se falava, eu vou contratar um personal trainer. Parecia algo tão longe, porque só as ricas podia ter um personal. E já não é mais assim, né? Hoje não é mais assim. É que o que acontece? Hoje o personal se torna algo assim, fiel para o aluno. O aluno que acaba sendo desmotivado sem o personal, ela acaba tendo, com o personal, uma obrigação de estar com aquela hora marcada. Então, isso facilita o compromisso e a ida da pessoa na academia. Exato. Entendeu? Então, com isso, eles se sentiram no dever de investir na parte da saúde, que é no personal. Então, por isso que eu acredito que tenha crescido esse número de personagens. E né? a importância também, quando você está sendo assistido por um profissional ali, a questão do cuidado de você não lesionar um braço, uma perna, porque o exercício também errado, você pode trazer prejuízo para você, né? Exatamente. E assim, depois de um certo tempo, o personal ele tem alguns macetes onde o aluno ele acaba se identificando de verdade. Aquele aluno que não gostava, ele acaba se identificando. Depois de uns 3 meses, ele vai começar a sentir falta do exercício. Mas é por quê? Porque o personal, ele é especialista naquilo e ele vai saber conduzir uma aula, né? E, diante disso, a pessoa vai sentir falta. Ele vai se tornar, assim, parte daquilo, parte da academia. E muitas vezes eu tenho alunos que não gostavam e hoje eles vão até nos dias que eu não tô com eles. Porque hoje eles sentem Já pegou falta mais disso. Falta, o corpo pede, né? O corpo pede. É verdade isso. Exatamente. Nossa, e quais são os erros mais comuns cometidos por quem inicia uma atividade física hoje? O erro mais cometido com quem inicia é encontrar várias desculpas, né? Várias desculpas. Né, Fernanda? Né? As desculpas. Ai, o cachorro tá doente, o papagaio fugiu de casa. São aquelas desculpas mais, assim, esfarrapadas, só pra não ir, entendeu? Eu tô precisando comprar um papagaio para ele poder fugir de casa. Não, é verdade. Olha, eu acho que a desculpa pra si mesmo
é a pessoa mesmo colocar barreira. Eu acho que é a principal dificuldade que as pessoas têm de iniciar os treinos, né? E manter uma constância. Olha, Renato, você me acompanha há um tempo, né? Depois eu quero até fazer uma pergunta para você, né? Das atividades coletivas Sim. para personal trainer, que você hoje, a gente conhecia você muito das atividades coletivas, hoje mais como personal, né? A grande dificuldade, a minha grande dificuldade de fazer academia. E eu sempre encontrando desculpa. Porque não dá tempo, porque eu trabalho, porque eu tenho reunião, porque eu tenho aquilo. E aí, conversando, a gente vê que realmente são desculpas. Porque há tempo para tudo. Tempo. Há tempo para todas as coisas. É a gente que inventa desculpa para nós mesmos. E eu descobri que o meu melhor horário para ir é acordar às 6 da manhã e estar 15 para 7 na academia. Não adianta eu me iludir com outro horário, porque eu não vou conseguir. Então, gente, não procure desculpas. Eu procurei a vida toda. E agora, chegando aos 50, né, Feira? O corpo dói. Já é uma dor na coluna, já é dor no braço. E não tem como fugir. Não. É saúde, envelhecer com saúde. Coisa mais gostosa, um idoso. Eu acho muito bonito a gente ver idosos com 70 anos. A gente conhece muita gente. No trabalho, com 70 anos, 75, independente, com mobilidade, dirige, com autonomia. Meu pai. Não é? Meu pai tem 78 anos, gente. Vai para academia todos os dias. É muito bonito ver Nossa. o idoso com essa independência. Ele sempre foi de fazer exercício? Sempre foi. Não abre mão. 7 horas da manhã, lá. todos os dias está na academia. Então, Agora ele vai ter que fazer uma cirurgia no joelho, mas ele vai treina superior. ó, Não vai achando que ele parou, não. isso é porque gosta, né? Gosta, ele adora. Então, Então, E é sem qualidade contar- de vida. e sem qualidade de contar vida. que os médicos, eles recomendam, né? Quando o paciente vai lá, tô com pressão alta, tô Primeira com depressão. coisa. Primeira coisa, atividade física. Não, a primeira coisa que perguntam, você faz exercício? É porque o benefício para a saúde mental é imenso, né? É muito, é mental e físico, é completo. Não é uma coisa ou outra. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela tomava muito remédio para dormir, né? E o médico falou para ela que queria que ela fosse todos os dias e fizesse 2 horas de atividade física. Porque quem é da área da saúde sabe, né? Que a gente tem uns plantões assim, então você trabalha muito à noite, então sua rotina fica muito difícil. E ela foi se viciando em medicamento. Aí o médico pediu para ela fazer 2 horas de atividade física. Ela faz, ela não precisa mais nem tomar remédio, ela acaba a atividade Olha física. isso. Muito bom. Pré-diabético, não é? Sim. Para pré-diabético que começa a atividade física, a diabetes some. Pressão arterial. Colesterol, tem é muito benefício. Gente, então, para que ficar se entupindo de remédio? O remédio tá ali. Hoje as academias, né? Tem academias, tá um boom de academia, né? 24 horas, gente. 24 horas. E sem falar que a questão mental também, né? Da Não é nem interação. questão de tudo, do social. São vários benefícios, são inúmeros. Ô, Rê, eu quero fazer uma pergunta também. A gente teve agora, acho que uns 15 dias atrás, né, Fer? Não sei exatamente. O falecimento daquele influencer Ai, das bombas. bombado, Ai, com sei. 20 e poucos Tadinho. anos. Sei. Que é em busca daquele corpo musculoso, dos músculos, o excesso. O excesso da academia, onde você traz a questão do equilíbrio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está vendo a moçada aí, a molecada com bomba, tomando anabolizantes. 4, 5 tipos de anabolizante, gente, chega a dar medo. Insulina, né, Fer? Tomando insulina sem necessidade. E fora isso, a caneta ainda. Chega a dar pânico, porque... e aí, detalhe, tá? Vou citar um exemplo. 19 anos, pressão, hipertenso, tomando tudo isso de medicação. Então, de hormônio, né? Então, na verdade, a gente está no momento em que as pessoas elas querem resultado muito rápido. Elas entram na academia, em um mês já quer ficar musculosa, já quer ficar bombado. E aí eles procuram a via mais rápida, que é a questão dos esteroides e anabolizantes, né? Então, isso que acarreta, eu acho que a maioria das pessoas estarem procurando esse tipo esse meio, né? Para terem resultados mais rápidos, porque realmente eles trazem um resultado mais rápido.
Mas, em outro ponto de vista, vem a questão da saúde. E se parar de tomar? Se parar de tomar, tem um efeito rebote, né? Tem um efeito rebote e a questão de ataques cardíacos, desmaios, enfim, tem várias situações aí que pode ocasionar, e até mesmo a um falecimento, né? Então, que judiação desse menino, né? Que faleceu, esse influencer. Sim, super jovem, super jovem. Mas e ele tinha uma equipe junto com ele. Será que ninguém orientava? A equipe orientava a tomar, para ficar mais forte. Exatamente. Na verdade, eu não vi ao pé da letra esse assunto. Mas eu acredito que ele, né, nessa parte onde ele teve essa insuficiência aí, se eu não me engano, foi um ataque cardíaco. Foi. Alguma coisa assim. Foi um momento em que ele se medicou, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Gente, é muito sério, né? É muito sério e eu acho que você falou o ponto principal, né? As pessoas querem resultados assim, rápidos, imediatos. E não dá, né? Você demorou quantos anos para você engordar o tanto que você quis, né? Então, você não vai emagrecer tudo isso em um mês, né? Sim. E as pessoas têm que entender que é um processo, é um processo que começa lá, ele é difícil, ele não é fácil, mas essa transformação tem que acontecer, mas com saúde, né? Eu tenho um aluninho de 14 anos, né? Ele é uma gracinha, ele vai todo esforçado. Ele faz comigo uma vez na semana, mas eu vejo ele todo dia na academia, mesmo sem eu. E aí ele sempre pergunta assim, professor, quando que eu vou ficar musculoso? Só que assim, a genética dele é de um adolescente ainda, entendeu? Ele está em processo de desenvolvimento. Então, assim, vai demorar muito para ele ficar musculoso. Mas eu acho tão fofinho, assim, essa questão de estar buscando uma qualidade de vida, um bem-estar, manter uma saúde desde novo. Eu achei, assim, maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu sempre falo isso com a mãe dele, no particular, a importância de motivá-lo a ir para a academia, fazer tudo isso. Mas ele é uma pessoa assim que, vai voar. E você vê ele constantemente na constantemente, academia? Constantemente, de segunda a sexta. Olha a consciência, Ai, né? que lindo. E ele só vai um dia comigo só. Mas os outros dias ele tá lá firme. Firme e forte. Que bacana. 14 anos, hein? Renato, fala um pouquinho para nós dessas pessoas que frequentam a academia, né? Fazem musculação. Da alimentação, a gente ouve falar muito da creatina, do whey. Queria que você falasse um pouquinho dessa suplementação, dessa alimentação para quem faz ou não faz academia. Conta um pouquinho para nós. Então, a parte de suplementação, eu falo assim mais por cima, porque os nutricionistas têm mais propriedade para falar disso, né? Mas a suplementação, ela vem realmente para nos auxiliar nas rotinas rápidas que a gente tem. Eu, por exemplo, eu dou uma aula atrás da outra. Sim. Eu não tenho tempo de me alimentar, por exemplo, o meu lanche da manhã. Eu tomo meu café da manhã, mas eu não tenho um intervalo ali para eu poder parar e me alimentar assim de uma forma que eu consiga ficar ali tranquilamente. Então, normalmente é uma fruta, né? E um whey para ali manter minha proteína em dia. Mas eu sempre indico que as pessoas que querem, que tem uma rotina corrida e que querem manter uma alimentação equilibrada, rica em fonte de proteína, carboidrato, tudo mais, eu sempre oriento procurar um nutricionista, que aí ele vai conseguir orientar um pouquinho mais. Mas eu acho que a suplementação, para quem tem uma vida corrida, eu acho assim essencial. A questão do whey, né? Da creatina. Principalmente por conta do whey e da creatina, que são importantíssimos para o nosso corpo. Até porque a gente não consegue bater a meta de proteínas, né? Porque esses dias eu estava... esses dias não, já faz um tempo, né? Que eu estava conversando com o meu endócrino. Eu falei, não, mas eu como muita carne durante o dia. Ele falou, tá, mas peraí. Eu falei, não, imagina, eu pego a carne moída, ponho um tanto assim. Ele falou assim, tá, e você sabe quanto tem de proteína nisso? Você pesou? Eu falei, ué, tem o tanto que eu comi. Ele falou, não, a proteína não é que você pegou um pedaço de carne de 150 gramas que vai ter 150 gramas de proteína. Eu falei, é verdade. Então, foi um choque para mim mesmo. Eu achando que estava fazendo tudo certo. Não estava. E tem uma continha que você faz?
Na verdade, os nutricionistas, eles fazem umas contas Sim. lá de acordo com o seu peso, altura, objetivo. Aí eles fazem uma continha lá, eles conseguem descrever Saber qual é a a quantidade quantidade correta. correta. Assim como a de água. Eu, por exemplo, eu tomava muito mais água do que o meu corpo precisava. Ah, tem isso também Tem que eu ouvi também. falar que não é bom. Também. Então, O assim, excesso de água o também excesso- não Também. é bom. É. Não é bom. Então, olha só, tem que ser extremamente regrado nisso tudo, né? Sim, com certeza. E a alimentação, ela tem que caminhar junto com a atividade física sempre. Sim. A Mesmo porque você fez 1 hora de esteira, você não vai querer comer um pedaço de bolo para perder tudo que você fez na esteira, né? Sim, e não dá. Dá ódio, né? Talvez para comer um pedaço de bolo você tem que treinar aí 1 semana para perder. Ai, Exato. É Exatamente. muito ingrato, você É não tem muito noção. ingrato. Então é bom a gente pensar bem antes de comer qualquer coisa. Ai, gente, E não dá sempre pra tomar aquele associar, né? comprimidinho da NASA de alimentação? É, Era mais fácil. né? Ô, Rê, fala um pouquinho pra nós aqui das atividades coletivas. Ai, eu vejo você dando umas aulas, ó, o máximo. Cansa, viu? Ó. É. Mas é uma delícia, eu amo. Porque você era muito das atividades coletivas, né? Sim, eu amo até hoje, né? E Até hoje eu tenho agora umas aulas. você já está caminhando mais para as aulas individuais. Como que tá isso? Na verdade, eu ainda continuo, né, com as aulas coletivas, que eu falo que é a minha paixão. As aulas coletivas, que é a hora que eu extravaso. Eu solto todas as minhas energias nessa sala, porque eu ponho som e me solto com as minhas alunas. E eu dou jump alongamento e funcional. A aula de jump, para mim, é o meu xodó. Porque é a hora, assim, que, ó, eu boto pra quebrar, entendeu? Ai, que delícia. O jump é aquela. O mini pula, né? trampolim, É. o que pula. Tá. Então, eu falo assim, que pra quem tá... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, entendeu? Então, pra mim, essas aulas, assim, é libertador. Eu saio leve, tranquilo. E se eu tiver um dia estressante, eu saio dessa aula assim, ó, zen. Porque tudo que você tinha, você liberou tudo na aula. E diz que a música é muito terapêutica, né? Para liberar o estresse, a depressão, a música, essas aulas. Exatamente. E sem falar que é o contato como um todo, né? Não é o contato somente com a aula, né? É o contato com a aula, com a música, com o exercício, com os colegas em volta. Então, é uma energia, assim, que ela se une, né? E as pessoas, assim, se entregam de verdade. E, assim, um motiva o outro, né? Então, quem faz essas aulas é muito difícil, assim, de não faltar, né? De faltar, na verdade, né? E fala para mim, quem está nos assistindo agora, o que é... Qual o primeiro passo para começar a ter essa qualidade de vida? Qual o primeiro passo que você indica? Eu sempre indico a pessoa escolher algo que ela goste, né? Nem que se for assim, uma caminhada. Primeiro começar com algo que goste, que aí depois a pessoa vai começar a se interagir com o exercício, com a atividade física, e sempre começar, no mínimo, com 30 minutos. Eu já tive uma aluna que começou comigo com personal, ela detestava musculação, mas ela precisava, que o médico já recomendou assim milhares de vezes. Aí ela chegou para mim e falou assim, Renato, eu quero uma aula só de 30 minutos, não quero mais que isso. Eu fui lá, montei uma aula de 30 minutos. Ela detestava, ela fazia assim, rapidinho. Ela não queria nem pausa. Eu falei, calma, mulher, respira. Era uma moça também extremamente ansiosa. Aí eu falei, respira, calma, a gente tem que respeitar as pausas, senão você não vai conseguir fazer a próxima sequência. E aí passou o tempo, 2, 3 meses com 30 minutos. Depois, eu comecei a puxar ela, falei, vamos começar a aumentar, 40 minutos. Hoje ela tá com 50 minutos. Olha! 50 minutos e vira e mexe, ela tá lá fazendo um cardiozinho. Nem a aula dela, ela tá lá na esteira. Nossa, que bom! Ela não faz o treino sozinha, mas a esteirinha dela e o abdominal ela faz sozinho, pelo menos. Então, assim, eu me sinto tão orgulhoso dela, porque é algo assim que eu consegui mudar algo nela, entendeu? Isso pra gente, pra nós personal, é muito satisfatório. Porque eu consegui mudar a vida dela. Então, hoje, ela não consegue ficar sem atividade. E quando eu tô de férias, alguma coisa assim, ela vai. Ela fala, ô Rê, me manda o treino que eu vou tentar fazer.
Mas às vezes ela faz, né? Mas do jeitinho dela. Mas ela faz. Eu achei tão bonitinho. Nas primeiras férias ela não fez, não. Ela falou, ai, Rê, eu só vou voltar quando você voltar. Mas hoje ela faz bonitinho. Ela manda até fotinha pra mim. Ai, que coisa linda, gente. Mas é gratificante, né? Mas você vê que demandou um tempo. Sim. Ela não foi assim, de um mês começar a gostar. Demandou um tempo, 3, 4 meses. É que as academias eram mais lugar para espaços para homens, né? Hoje as mulheres estão procurando mais academia, ou eu estou enganada. E as mulheres, elas são mais tímidas, né? É, exatamente. As mulheres, na verdade, as mulheres, elas são mais tímidas por conta de alguns exercícios, por conta, assim, da sociedade em si, né? Então, elas ficam meio acanhadas de irem para academia, tudo mais. Mas muitas ainda hoje se permitem a praticarem, fazerem, mesmo diante dessa situação. Mas isso eu também falo que é só no início, porque depois também elas nem estão nem aí com nada. O importante é ela mesmo, é cuidar dela mesmo. E aí muda totalmente esse conceito de vergonha. O Rê, a maioria das suas clientes, seus clientes, das pessoas que chegam até você, é do sexo feminino. A maioria. São as mulheres. São as mulheres, a maioria. E nesse mundo feminino, eu acredito que você acaba sendo aquele amigo, Psicólogo. né? Sai um pouquinho do Tudo um profissional, pouco. né? Eu acredito que é de tudo um pouco, porque eu encontro minhas alunas toda semana, se torna uma rotina. Então, a gente vai criando uma afinidade. E aí acaba se tornando amigo, confidente, várias coisas. Então, isso é maravilhoso também, né? É claro que é interessante nós, profissionais, a gente ter um limite, a gente conhecer um limite, estabelecer um limite para saber até onde nós vamos, né? E também poder também, como que eu posso te dizer, abraçar o aluno quando ele precisa, porque você acaba ali se tornando um momento, na verdade, você é um momento de lazer do aluno, né? Sim. Lazer, né? Acaba sendo um momento de lazer do aluno. Aquele momento que a pessoa reservou para estar ali Pra cuidando cuidar de dela, si. de si. É. Então, você tem que acolher o aluno, você tem que saber ouvir, você tem que respeitar, você tem que reconhecer os limites do aluno e do seu limite até onde você vai. Então, é muita coisa são vários cuidados que você tem que ter para você se tornar um profissional assim de qualidade, né? Eu falo que personal não é simplesmente um treino, né? São várias coisas que são abordadas, né, dentro desse ramo. Nossa, parabéns, viu? Você é um profissional ímpar. Realmente, quem tem o privilégio de fazer aula com você tem um profissional completo, né? Que está preocupado com o todo, né? Porque não é só chegar lá, fazer o treininho, vamos fazer aí. Não. Eu acho que nem cabe mais, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo no mundo atual, as pessoas elas não estão buscando só o atendimento profissional. Não. Ela não busca só ali a qualidade... O exercício. O exercício. Ela está buscando ali um amigo, porque às vezes ela no ambiente de trabalho ela não consegue se colocar, ela não consegue falar. Às vezes passa por o casamento não tá legal. É o momento também dela ter aquele momento de respirar, de compartilhar alguma situação. Exatamente. Hoje em dia a pessoa não busca só o atendimento, ela busca o acolhimento. As pessoas estão muito carentes. Sim. E assim, nós profissionais, a gente tem que passar essa segurança pro aluno. Né? Que legal. A gente tem que passar para que haja essa troca, porque isso, eu falo que o exercício eles buscam, mas eles também buscam essa troca. Para algumas pessoas é muito importante isso. Nossa, parabéns. Tem uma idade, a molecada que quer começar, menina, menino, tem uma idade que você fala, olha, a partir de tal idade não pode, ou só a partir de tal idade pode? Então, Porque eu lembro que meu sobrinho, ele estava com 13 anos, 12, 13, ele não podia... Parece que não era autorizado a fazer academia, ele queria fazer musculação porque os irmãos já faziam, estava tudo musculoso. Tem uma idade recomendada? Então, na verdade, a academia é sempre recomendado com uns 13, 14 anos, né? Mas eu falo que a gente nasce e já começa a se exercitar, né? Desde lá da gestação,
onde a gente começa a engatinhar, é um exercício, onde a gente começa a criar força na perna para começar a andar, não deixa de ser um exercício. As atividades lúdicas que os bebês fazem já acaba sendo exercício. E eu sempre falo que exercício físico é para todo mundo, desde a gestação até a velhice. Só que a gente tem que ter saber dividir modalidade por modalidade para saber o que é viável para cada ciclo da nossa vida. Legal. Então, lá na gestação, nasceu, tal, aí vai começar a andar, já começa a colocar numa natação, mas bem especializada, começa a dançar, aí começa a fazer jogos recreativos, e assim vai, jogos esportivos coletivos. Então, assim, atividade física como um todo, qualquer idade você pode fazer. Tanto é que a educação física ela faz parte do componente curricular das escolas, Exatamente. né? Então, eu acho que a atividade física é para todo mundo e para qualquer idade, até lá na velhice. Então, aí vai da gente ter a consciência, nós profissionais, de saber o que passar diante daquela pessoa que está, né, que tá à frente, né? E tomar o cuidado também com a questão das limitações, se tem alguma comorbidade, se tem alguma lesão, também tem isso. Então, assim, eu acho que é difícil você ter uma pessoa assim, você não pode se exercitar. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. Que legal, muito bom, muito bom. Gente, a atividade física é para todo mundo, isso é muito importante. Renato, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu falo que a gente tem que A gente tem que ir além do que a gente imagina. Isso. Ele está emocionado porque ele transforma vidas, viu, gente? Eu falo que esse podcast tem uma energia tão boa. Esse estúdio tem uma energia tão boa. E eu falo que eu conheço o Renato já há muito tempo e eu conheço várias histórias que não dá pra gente contar de transformação de vidas, principalmente das mulheres que vêm ganhando espaços hoje na sociedade. Antigamente as mulheres não saíam de casa, as mulheres ficavam em casa lavando roupa. Jamais você viu uma mulher numa academia. Então, ele se emociona porque eu acho que não faço um filme na cabeça, Lógico que dessas mulheres que hoje conseguem sair de casa, consegue estar num espaço buscando a sua saúde, seu bem-estar, trocando experiências. Então, é sobre isso. E eu quis trazer você aqui, Rê, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente humana. Você salva vidas de mulheres, não é só fisicamente, mas emocionalmente. Então, eu quero parabenizar você. Obrigado, Fer. Imensamente, porque assim como a gente fez um podcast anterior com um amigo também, que na vida da gente, tudo é propósito. E nenhum lugar que a gente ocupa no mundo é por acaso. Deus nos coloca em lugares que é só pra gente. Né? E eu sei que Deus preparou para você essa profissão tão maravilhosa, onde você transforma a vida de tantas mulheres, por onde você não tem noção, a gente acaba não tendo, né? Você não tem noção como você transforma vidas. Obrigado, Fer. Eu falo que só tem um combustível, que é o amor pela profissão, porque eu amo minha profissão. E a gente sabe. Isso é o principal. E todo mundo quer você. Que agora ele tá fazendo festinha em condomínio, tá? Tá fazendo festinha em condomínio, nas garagens, nas dancinhas. Meu Deus do céu, já vamos ter que seguir. Já vamos ter que seguir. Pronto. Então, gente, é sobre isso. Né, eu quero agradecer imensamente o aceite de você estar aqui com a gente hoje eu que nesse agradeço. Podcast. Foi um prazer imenso estar aqui. Foi maravilhoso. Foi nosso. E a gente, com muito carinho, encerra esse episódio do De Frente com Elas. Mais uma vez, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.